24, Mateus capítulo 24, do versículo 15 ao versículo 28, ao 27, do 15 ao 27. Mateus capítulo 24, do 15 ao 27. Amém, irmãos? O sermão continua a grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhes dei crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos todos juntos ler o versículo 27, todos em alta voz. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, nesta noite queremos falar sobre o arrebatamento. O arrebatamento. Os irmãos já ouviram algum pregador, algum pastor pregar sobre este tema, o arrebatamento. Irmãos, e este dia em que o noivo, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, aquele que morreu e ressuscitou, e ele disse para os varões galileus, quando ele estava subindo para o céu, e os varões galileus estavam olhando Jesus subindo para o céu, e o anjo disse assim para os varões galileus: este mesmo Jesus que está subindo para o céu, varões galileus, ele há de voltar. E nesta noite, irmãos, queremos falar sobre o arrebatamento. O dia em que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, a sua amada noiva que está se preparando para este grandioso dia. Irmãos, o arrebatamento, irmãos, ele acontecerá na volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor ajuntarão os escolhidos do Senhor nos quatro cantos do mundo. Serão ajuntados os escolhidos de Deus. E Jesus ele vai voltar e a sua noiva, a sua igreja vai encontrar com ele. Vai ser arrebatada para encontrar com ele nos céus. E nesse grandioso dia, irmãos, nós que somos salvos, os que estiverem vivos, vamos ser arrebatados. Aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão na primeira ressurreição, mas os que estiverem aqui vivos serão arrebatados entre as nuvens dos céus para encontrar com o noivo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E esse dia, irmãos, será um dia para a igreja de grande alegria, de grande gozo. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, ela vai ficar tão alegre com a volta do Senhor Jesus. Eu me lembro, irmãos, que um dia o sonho
melhor sonho que eu tive na minha vida foi com a volta do Senhor Jesus. Um dia dormindo na minha casa, ainda era novo, mais novo, né? Eu sou novo ainda, mas eu era bem mais novo, era um jovem ainda. E eu sonhei com um arrebatamento. Eu sonhei com a volta do Senhor Jesus. Ele voltando, ele estava entre as nuvens dos céus. E o Senhor Jesus dava para a gente conhecer, porque tinha, no sonho que eu tive, tinha milhões de anjos no sonho, e tinha o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus dava para a gente conhecer, porque Ele era o Filho de Deus, e a Bíblia diz que quando Ele voltar, nós vamos conhecê-lo entre as nuvens dos céus. Ele vai vir com milhões de anjos, mas nós vamos conhecê-lo, porque Ele é o Filho de Deus, e a glória dele vai ser tão grande. A Bíblia diz que a glória do Senhor Jesus, ela é grandiosa, e quando o Senhor Jesus voltar, eu creio que ele vai se destacar entre os demais anjos, porque o Filho de Deus, nós vamos conhecer que é Ele, que é o Filho de Deus, que vai estar entre as nuvens dos céus, e a volta dele será uma volta gloriosa e com sinais. E nessa noite, irmãos, queremos falar sobre este tema, o arrebatamento. Primeiro, irmãos, o arrebatamento, neste acontecimento em que todos que estiverem vivos e que servem ao Senhor Jesus serão arrebatados. Mas a Bíblia diz que aqueles que não servem o Senhor Jesus ficarão aqui. E hoje, irmãos, eu estava até fazendo algumas pesquisas sobre o arrebatamento na internet. Eu vi um grande homem de Deus, um pastor, falar que haverá somente o arrebatamento. Esse pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que Jesus voltará para buscar a sua igreja, e naquele momento ali os salvos subirão para encontrar com o Senhor Jesus entre as nuvens dos céus, e quem não subir e ficar aqui não haverá, né? Ele diz que não haverá a segunda chance, a segunda oportunidade, e eu creio assim também, irmãos. Eu vejo muitas pessoas falar assim: Jesus vai voltar, e ele vai voltar e vai levar os salvos, e quem ficar aqui vai ter uma nova oportunidade, uma segunda oportunidade. Mas, irmãos, eu fico com o pastor Hernandes Dias Lopes, e ele diz que não terá uma segunda oportunidade. Jesus vai voltar, e os salvos, aqueles que combateram o bom combate, aqueles que estão com o seu nome escrito no livro da vida, eles vão subir. E Jesus não vai voltar a segunda vez para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele subiu para o Pai, ele está com o Pai, e ele voltará para buscar a sua igreja, mas ele não vai voltar duas vezes. É uma única vez que ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quem recebeu Jesus em seu coração será salvo, vai herdar o reino dos céus, vai subir para encontrar com o Senhor entre as nuvens dos céus. E aquele que não aceitou Jesus vai ficar aqui, que a Bíblia diz, vai ficar aqui nessa terra. Irmãos, e o arrebatamento, irmãos, primeiro tópico da mensagem desta noite, no arrebatamento, a primeira coisa que acontecerá é Jesus voltará para buscar a sua amada igreja, a sua noiva que está preparada. No arrebatamento, irmãos, a primeira coisa que vai acontecer é que Jesus voltará para buscar a sua noiva. Nós somos a noiva do Senhor. Eu, junto com os irmãos, nós somos a noiva do Senhor Jesus. E nós estamos, irmãos, nos preparando para este grandioso dia. E nós temos que estar preparados, irmãos, naquele grandioso dia. Porque quem estiver preparado vai subir, quem não estiver preparado vai ficar. Vai ficar. Irmãos, e o mundo sofrerá uma grande tribulação. Vai ser quase impossível de viver neste mundo. Jesus vai buscar a sua igreja, o mundo vai ficar sem a igreja do Senhor. Vai ter os templos aqui, os prédios. Esse templo vai estar aqui na terra, mas a igreja subiu. E a igreja, irmãos, ela vai subir e os templos vão ficar aqui na terra, mas o povo, eles vão procurar pelos cristãos para ouvir a palavra de Deus, e já é tarde demais.
Jesus voltou, a igreja subiu, e quem ficar aqui, irmãos, vai sofrer, irmãos. Quem ficar aqui neste mundo vai padecer, irmãos. E a primeira coisa que vai acontecer no arrebatamento é Jesus voltará para buscar a sua igreja. A segunda coisa, irmãos, que a volta do Senhor Jesus, ela será visível. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eu peço a Cláudia que esteja projetando Apocalipse 1, versículo 7. A volta do Senhor Jesus será visível, porque todo olho o verá. A Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todo olho verá o Filho de Deus. Será a volta visível. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Todo olho verá o Senhor. Nós veremos o Senhor Jesus entre as nuvens dos céus. Aquele, irmãos, que veio aqui nessa terra, ele nasceu numa manjedoura. Aquele que morreu numa cruz ao lado de 2 ladrões. Aquele que se tornou o Salvador, porque ele morreu, porque ele pagou um alto preço, todo olho verá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha Apocalipse, irmão João escreveu: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Todo olho. Todos, irmãos, aqueles que aceitaram Jesus, verão o Filho de Deus e subirão para encontrar com ele entre as nuvens dos céus. Mas aqueles que aqui na terra, irmãos, ouviram a palavra de Deus por muitos e muitos anos, e endureceram seus corações, e não deram crédito à palavra de Deus, esses verão Jesus, mas não subirão. Verão Jesus, mas não morarão nas mansões celestiais, porque enquanto viveram aqui na terra, não deram crédito à palavra de Deus, não receberam Jesus em seus corações. Mas, irmãos, vai valer a pena para a igreja do Senhor Jesus, ela vai subir, e nós vamos encontrar com o Senhor Jesus entre as nuvens dos céus. E o Senhor Jesus, irmãos, ele está preparando para nós. João capítulo 14, do versículo 1 em diante, diz que ele está preparando morada para nós salvos. E eu creio que cada um de nós, irmãos, receberemos no céu uma morada. Cada um de nós receberemos no céu morada celestial. Nós receberemos também um corpo incorruptível, um corpo celestial. E vai valer a pena, porque nós vamos viver eternamente no céu, gozando das delícias mil, gozando do gozo celestial, cantando naquele lindo coral. Vai valer a pena, que lá no céu não haverá doenças, lá no céu não haverá dor, lá no céu não haverá tristeza, lá no céu não haverá tribulação. A Bíblia diz que no céu não entra pecado, lá no céu não terá pecado, e nós vamos viver eternamente adorando, exaltando, glorificando o Cordeiro de Deus. Vai valer a pena, irmãos. Nós vamos estar lá no céu e vamos dizer ao Senhor: Senhor, Tu és santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós vamos exaltar o Senhor, nós vamos cantar hino de adoração, nós vamos glorificar o Senhor. De eternidade em eternidade vai valer a pena. Irmãos, e sabiam, irmãos, que quando eu sonhei com a volta do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele falou comigo através do sonho que eu tenho, que a cada dia que me preparar, o Senhor Jesus, ele nos manda ser santo. Seja santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. O apóstolo Paulo, ele disse para os seus seguidores, os seguidores do apóstolo Paulo, aqueles que andavam com o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós temos que imitar Cristo Jesus, porque ele disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar Jesus, nós temos que andar como Jesus andou, nós temos que viver uma vida santa, porque Jesus nos manda: seja santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vale a pena que neste mundo, irmãos, viver uma vida separada deste mundo. Vale a pena que neste mundo, irmãos,
irmãos, a gente viveu uma vida de adoração. Nós somos levita, nós somos adoradores, e vale a pena que neste mundo adorar o Senhor em espírito e em verdade. O levita, o sacerdote, ele adorava o Senhor em espírito e verdade, e nós que somos levita, nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. O arrebatamento também, irmãos, a volta do Senhor Jesus, ela será repentina. Assim como o relâmpago, diz o texto, versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O arrebatamento, irmãos, será algo repentino. A volta do Senhor Jesus será repentina. Será algo tão de repente, algo assim como o relâmpago, quando está chovendo, você vê aqueles relâmpagos cortando o céu, e o relâmpago ele sai de um lado do mundo ao outro lado, do Oriente ao Ocidente. Assim será a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele vai voltar, e muitas pessoas vão dizer assim: Senhor, por que o Senhor não voltou daí uns anos, Senhor? Eu ia me preparar. Mas a Bíblia diz que a volta do Senhor Jesus será repentina. Ele voltará como relâmpago, ele voltará, e muitas pessoas vão estar preparados, a igreja do Senhor. Mas quem não é a igreja do Senhor, quem ainda não se converteu, quem ainda não se preparou, quem não tem o seu nome escrito no livro da vida, Jesus vai voltar, e muitos vão ficar aqui, que a volta do Senhor Jesus será repentina. Será repentina. Por isso, irmãos, que a Bíblia ela fala muito sobre preparação. Se você ler a Bíblia, irmãos, de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia ela vai falar em vários textos sobre preparar. O profeta Amós: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. O profeta Amós, ele estava exortando a nação de Israel a se preparar. E toda a Bíblia manda o homem: arrependei-vos e convertei-vos. Seja santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Toda a Bíblia ela manda o homem se preparar para encontrar com o Senhor, porque haverá um grande dia, o arrebatamento. E quem não estiver com o seu nome escrito no livro da vida vai ficar. Vai ficar. Irmãos, eu tenho pregado, irmãos, para amigos, parentes, e tenho pregado para quem eu posso pregar, eu tenho pregado, eu tenho falado de Jesus, porque esse dia, irmãos, ele está próximo. Às vezes a gente fica pensando assim: será que Jesus vai voltar daí 1000 anos, daí 2000 anos? Irmãos, eu acho que a volta do Senhor Jesus, ela está próxima. Não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus ele pode voltar daí 50 anos. E alguns de nós que estamos aqui nesse dia, alguns de nós, quem sabe, vamos estar vivos para ver o dia do arrebatamento, o dia da volta do Senhor. Os que estiverem mortos, que morreram em Cristo, ressuscitarão também. Mas esse dia está próximo, irmão. O arrebatamento também, irmãos, será algo inesperado. A volta do Senhor Jesus, o arrebatamento, será inesperado. Ele virá como ladrão. Ele virá como ladrão. Jesus virá como ladrão. O ladrão, sabe qual hora da noite que ele vem, que ele entra na casa? Depois que o pai de família está dormindo. O pai de família dormiu, a mãe, o pai dormiu, os filhos dormiu. Aí o ladrão ele entra na casa. Quando todos estão dormindo, ele entra quando todos já estão no sono, naquele sono profundo. Por volta de 1h, 2, 3 horas da manhã, todos estão no sono profundo. E a Bíblia diz que a volta do Senhor Jesus será inesperada. Por quê? Muitos não vão estar esperando. Você às vezes fecha a sua casa e não espera o ladrão, e ele entra, e você não espera ele entra na hora que ninguém está esperando. Assim será a volta do Senhor Jesus, ele voltará, ele virá como um ladrão. Muitos vão estar, a Bíblia diz, como nos dias de Noé, muitos estavam nos dias de Noé casando e dando-se em casamento, muitos estavam em festa, muitos estavam fazendo ali, não estavam preparados para o dilúvio, e veio o dilúvio. E será como nos dias de Noé, será a volta do Senhor Jesus. Lá nos dias de Noé, por 120 anos ele pregava. Geração de Noé, Noé pregava para aquela geração durante 120 anos.
O Senhor Deus mandou ele construir uma grande arca, ele construiu. E durante esses 120 anos, Noé ele pregava: povo, arrependei-vos. Arrependei-vos dos seus pecados. Virá um grande dilúvio. Vocês precisam de se arrepender. Deus mandou eu construir uma grande arca e virá um dilúvio. E as pessoas estavam zombando de Noé, chamando Noé de louco. Noé, você está louco, você já é idoso. E zombando de Noé por 120 anos, Noé ele pregou. Irmão, já pensou, irmãos, assim como foi nos dias de Noé, está sendo nossos dias. Nós pregamos e poucos se convertem. A igreja tem pregado e muitos estão assim: eu não quero saber de igreja, eu não quero me converter agora, eu quero curtir a vida. Muitas pessoas estão dizendo assim: eu quero curtir a vida, aproveitar a vida. Cuidado com aproveitar a vida, com curtir a vida. Jesus ele vai voltar e vai pegar muita gente despreparado. Muitas pessoas não vão estar preparadas, muitas pessoas não vão estar vigiando, muitas pessoas não vão estar com a vida no altar, e Jesus vai voltar. E como foi nos dias de Noé, assim será na volta do Senhor Jesus. Noé, irmãos, ele pregou, e aquela geração toda não deu crédito à pregação de Noé. Somente Noé e a sua família se salvou, porque eles ouviram a mensagem do pai Noé, os filhos, as 3 noras e a esposa. Já pensou, irmão? Noé pregou e só uma família se salvou, a família dele, 8 almas. E como foi nos dias de Noé, será na volta do Senhor Jesus, irmãos. Jesus ele vai voltar. E as pessoas não querem dar crédito. Nós estamos pregando, as pessoas estão dizendo assim: para que aceitar Jesus? Para que ser um cristão? Muitas pessoas não estão dando crédito. Muitas pessoas até dizem assim: não, um dia eu vou ser cristão. Tem outros que dizem assim: um dia eu vou ser cristão. Quando eu tiver aí os meus 80 anos de vida, 70 anos, eu vou me converter. Mas cuidado com a morte. A morte, irmãos, ela tem ceifado jovens, crianças, adolescentes e adultos também. E muitas pessoas acham que eles vão viver por toda a vida. Eu vou viver. E meu avô viveu 100 anos. Tem pessoas que pensam assim ainda: o meu avô viveu 100 anos, minha avó viveu 105. E Deus vai me dar 100 anos de vida. Aí quer curtir a vida, aí quer fazer tudo que não agrada o Senhor Deus. Aí o avô morreu com 100 anos, aí ele pode morrer com 70, com 50, e não se preparou para encontrar com o Senhor Deus. E como foi nos dias de Noé, será na volta do Senhor Jesus. O dilúvio veio, choveu 40 dias e 40 noites, e toda aquela geração pereceu. Se salvou apenas 8 almas. 8 almas se salvou. Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras, sua esposa. E como foi nos dias de Noé, será na volta do Senhor Jesus, irmãos. Ele virá como ladrão. E muitos não vão estar vigiando. Muitos não vão estar preparados. E vai ser triste. Já pensou nesse grandioso dia? O esposo vai subir, a esposa vai ficar? Vai acontecer isso. O esposo está subindo porque era um cristão, a esposa não quis se converter, viveu a vida toda neste mundo aí, não quis se converter e fica. Aí vai subir o filho, vai ficar o pai. Vai subir o avô, que era um cristão, um servo fiel ao Senhor, e vai ficar às vezes um neto. Isso vai acontecer, irmãos. Muitos não estão dando crédito, muitos não estão ouvindo a mensagem do Evangelho, mas não querem se arrepender dos seus pecados. O arrebatamento será também, irmãos, a volta do Senhor Jesus será gloriosa e Ele será vitorioso em sua volta. Por que a volta do Senhor Jesus será gloriosa? A Bíblia diz que Ele voltará e a volta dele será gloriosa e com sinais. Gloriosa porque Ele virá com um exército de anjos, milhões de anjos. Nós vamos olhar para o céu e vamos ver lá tanto anjo. É milhões, é muito anjos, porque 1/3 dos anjos se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, mas 2/3 parte, 70% dos anjos de Deus estão no céu, e eles vão descer com o Senhor. Na hora que chegar o dia em que Jesus voltar, Ele vai voltar, o Pai, Deus vai dizer assim: filho, é chegado o dia, filho, é chegada a hora. Aí na hora que Deus mandar o filho voltar, é chegado o dia, filho, desça. Aí o Senhor Jesus vai dizer assim: pai,
Eu vou descer, mas com todos esses anjos, filha, é com todos. Você vai descer com todos os anjos. Há milhões de anjos, nós vamos olhar para o céu, a volta gloriosa, porque milhões de anjos, seres resplandecentes, nós vamos olhar para o céu e vamos ver, irmãos, milhões e milhões de anjos, e o Senhor Jesus no céu também, e os salvos subindo, irmãos, vai ser um dia, nós vamos subir, irmãos, e o nosso corpo, irmãos, vai ser transformado. Num abrir e fechar de olho, nosso corpo também vai ser transformado em um corpo incorruptível, e nós vamos subir para encontrar com o Senhor nos céus. Vai valer a pena, irmãos, você aqui neste mundo ser fiel. Vai valer a pena aqui neste mundo, irmãos, você combateu o bom combate. Vai valer a pena aqui neste mundo você que foi fiel até a morte. Vai valer a pena você que perseverou até o fim. Vai valer a pena, irmãos, você, meu irmão, que viveu uma vida santa, uma vida, irmãos, longe do pecado. Você, meu irmão, que morreu para o mundo, que negou o mundo de pecado. Vai valer a pena no dia do arrebatamento, porque o Senhor Jesus vai voltar e a sua igreja irá subir para encontrar com Ele entre as nuvens dos céus. Vai valer a pena este grandioso dia, irmãos, e nós vamos subir e vamos viver eternamente, irmãos, de eternidade em eternidade no céu, lindo céu. Nós vamos morar, irmãos, em ruas de ouro. E lá no céu, irmão, nós vamos cantar de eternidade em eternidade. E nós vamos viver, irmãos, com o próprio Deus. Nós vamos receber um corpo incorruptível para viver no céu, porque esse corpo aqui, ele vai voltar para o pó. E ao pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Mas nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo celestial, para ver Deus no céu e para viver com Deus no céu. Sabe por quê, irmãos, que nós vamos receber um corpo incorruptível? Porque esse corpo não pode ver Deus. Moisés, irmãos, quando ele quis ver Deus, mas ele viu, uma nuvem, esteve diante de Moisés. Ele viu a glória de Deus, ele não viu o rosto de Deus. Porque se Moisés ele visse o rosto de Deus, a glória de Deus é tão grande que Moisés seria derretido, que Moisés ali ele seria consumido, que Moisés ali, irmãos, ele na hora ele iria ser consumido. A glória de Deus iria acabar com Moisés, ele seria destruído ali. Mas ele viu a Deus, ele viu a glória de Deus, ele não viu o Senhor Deus face a face, porque nenhum olho pode ver Deus face a face. Mas um dia nós vamos poder ver, porque nós vamos receber um corpo incorruptível. E eu verei o Senhor, você verá o Senhor também. E naquele grandioso dia, irmãos, eu quero abraçar o meu Senhor. Naquele grandioso dia, irmãos, eu quero abraçar o meu Senhor. Eu quero dizer para o meu Senhor: Senhor, eu te amo tanto. Senhor, enquanto eu vivi no mundo, Senhor, eu combati o bom combate. Senhor, enquanto eu vivi no mundo, Senhor, me preparei para entrar aqui. Agora eu estou aqui, Senhor, e eu quero te abraçar, Senhor. Eu quero te servir, Senhor. E eu quero de eternidade a eternidade morar com o Senhor. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Igreja, vamos nos preparar para encontrar com o Senhor. Vamos nos preparar. Vai valer a pena. Eu quero ver também, os meus entes queridos que partiram para a eternidade. Meu pai que está na glória com o Senhor, quero abraçá-lo. Mas eu quero ver o meu Deus e o meu Deus abraçar ele e dizer assim: Senhor, como foi bom, Senhor. Como foi bom, Senhor, negar a mim mesmo, morrer para o mundo. Como foi bom, Senhor, viver uma vida santa. Como foi bom, Senhor, me preparar para agora estar aqui junto com o Senhor. Vai valer a pena, Senhor. Eu quero dizer para o Senhor: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me guardou, porque os seus santos anjos acampou ao redor de minha vida e me guardou. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu peço que toda a igreja esteja orando neste momento. E eu quero fazer um apelo ao seu coração.